Sabe quando a gente escuta uma música e lembra de outra? Pois então. Música Tessem. Déjà vu. Salve, salve amigas e amigos do Música Tessem. Eu sou Eduardo Osório. Estamos começando mais um Déjà Vu, que é o nosso podcast que traz músicas que lembram outras músicas. Nesse 11º episódio do Déjà Vu, a gente vai de certa forma voltar ao primeiro. E aí quem acompanha aqui o Déjà Vu há mais tempo vai entender. Quem não acompanha, eu sugiro que depois de ouvir aqui esse podcast, se curtir, se gostar da ideia, procure os outros 10 episódios que estão disponíveis nas plataformas para vocês ouvirem e então descobrirem alguma curiosidade ou, enfim, ouvir alguma dessas curiosidades de músicas que lembram outras músicas, que é a proposta deste podcast do Música Tessem. No primeiro, a gente começou falando sobre uma banda notável, reconhecida por surrupiar, chupar ideias de outras bandas, E é uma das minhas bandas da vida, assim, da minha adolescência. Foi, de certa forma, uma banda que formou o meu gosto por música, que é o Oasis. O Oasis é conhecido desde sempre por pegar ideias de outras bandas e talvez até por isso tenha ajudado, de certa forma, a eu conhecer outras bandas a partir deles. Foi o que aconteceu no primeiro episódio lá, por exemplo, quando a gente falou de Cigarettes and Alcohol, que chupa o riff de uma música do T-Rex. Eu conheci o T-Rex assim, e hoje o T-Rex é uma das minhas bandas prediletas. Mas a gente vai falar agora de outro tipo de embate. Normalmente a gente traz uma música que lembra outra música, fazendo um embate entre uma banda e outra, um embate hipotético, A gente sabe que nem sempre gera brigas. Às vezes gera, muitas vezes gera, e muitas vezes não é nem entre as bandas, Como a gente viu no episódio passado, os advogados ou empresários às vezes acabam trazendo à tona essas disputas, muitas vezes gerando injustiças. Mas, neste caso aqui, a gente vai falar de uma outra música do Oasis, do mesmo disco, o disco de estreia deles, o Definitely Maybe, que é considerado um dos grandes discos dos anos 90 da cena Britpop, um dos discos que foi super cultuado e dito ali como um dos salvadores do rock naquele momento, em que a música eletrônica estava muito em voga. O Oasis lança Definitely Maybe em 94, e o seu segundo single, antes mesmo do disco sair, o disco sai no dia 29 de agosto, em junho, no dia 20, sai o segundo single deste álbum, que é a música Shaker Maker, composição do Noel Gallagher, como são todas as composições deste primeiro disco do Oasis, um single que chegou ao 11º lugar nas charts britânicas, depois ganhou disco de prata, e tem ali a formação original do Oasis, com o Noel tocando a guitarra, fazendo backing vocals, o Liam nos vocais e na sua meia-lua, sua panderola indefectível, o Paul Bonhead na guitarra base, o McGuigan fazendo o baixo e o Tony McCarroll ainda na bateria. É uma música que ela é basicamente uma progressão simples de blues de 12 compassos, e na letra o Noel se inspirou em coisas do seu universo, coisas da sua infância. Não é uma letra muito, digamos, que conte uma história ou algo nesse sentido, são mais referências do mundo do Noel, e inclusive ela cita outras músicas, A gente tem o título Shaker Maker, que é um brinquedo que foi muito popular nos anos 70, especialmente lá na Inglaterra, E ainda a gente tem os personagens da música ali, que são citados, por exemplo, Mr. Clean and Mr. Ben are living in my loft, O Mr. Clean, uma música do Jam, que já foi citado aqui no Déjà Vu como uma banda, inspiradora do Ira. Depois a gente tem o Mr. Ben, que é um desenho animado britânico, que foi bastante popular, um cartoon muito popular lá no Reino Unido. E esse Living in My Loft, rima antes com o Mr. Soft,
que é citado pelo Noel Gallagher também, pelo Oasis, na sua composição, que é uma música da banda Cockney Rebel, uma outra banda inglesa. E ainda tem o Mr. Sifter, né? Mr. Sifter sold me songs when I was just 16. Now he stops at traffic lights, but only when they are green. Mr. Sifter é uma loja onde o Noel comprava discos e aparentemente ele escreveu essa linha, esse verso da música indo para o estúdio para gravar, mas uma música que remete muito a outra. E aqui, como eu falei, a gente não vai fazer um embate entre bandas, eu vou contar um pouco mais da história desse embate na sequência. Antes eu quero que vocês ouçam um trechinho de Shaker Maker, para quem não conhece, conhecer, e para quem conhece, se rememorar, né, entender do que a gente está falando. Ouve um trechinho dela aqui. Bom, esse é um trechinho então de Shaker Maker, que é faixa do disco Definitely Maybe, a segunda faixa do disco de estreia do Oasis, segundo single também, lançado em 1994. Mas, 23 anos antes, teve essa música aqui. I'd like to teach the world to sing in perfect harmony. I'd like to hold it in my heart and keep it company. Bom, essa aí então um trechinho de I'd like to teach the world to sing in perfect harmony. Essa uma versão dos New Seekers, lançada em 71. Bom, e aqui a gente entra então na nossa luta, né, no nosso embate deste podcast. Essa música, gravada aqui pelos New Seekers, ela é uma composição de Roger Cook e Roger Greenaway e ainda assinada por Billy Davis e Bill Baker, mas os compositores mais, digamos, efetivos da música são os Rodgers, né? E ela foi um jingle para Coca-Cola. Na verdade, a música surge como um jingle para Coca-Cola e vejam só, ela foi inspirada numa melodia de um jingle anterior também dos Rodgers, um single cantado pela Susan Shirley chamado True Love and Apple Pie. E daí, desse single que eles mesmos tinham composto, né, desse jingle, eles fizeram o jingle para Coca-Cola com I'd Like to Teach the World to Sing in Perfect Harmony. Virou esse nome depois a música, que é da campanha I'd Like to Buy the World a Coke, né? Eu quero comprar uma Coca para o mundo. E na verdade essa música surgiu como esse jingle, mas o sucesso foi tão grande que ela foi gravada depois como uma música mesmo, tirando as referências à Coca-Cola, tirando o jinglesco da música, né, para virar uma música para ser vendida como single mesmo. E aí teve duas versões, essa que a gente ouviu, dos New Seekers, que é a que fez um pouquinho mais de sucesso, e também os The Hillside Singers gravaram a música, também fez bastante sucesso. A versão dos New Seekers fizeram um pouquinho mais. E depois tiveram muitos covers dessa música, muita gente regravou, porque ela realmente foi um grande sucesso. Mas no fim das contas a gente percebeu a semelhança, né, não só na fórmula da frase, né, do I'd like to, várias coisas, como na própria melodia tem uma semelhança, mas a semelhança era ainda maior. A Coca-Cola processou, aí no caso quem processa Oasis é a Coca, não é nem os New Seekers, nem Hillside Singers, nem ninguém, porque a música ela surgiu como um jingle da Coca, né? E a Coca processa o Oasis, que teve que fazer algumas alterações na composição, inclusive a história que se conta da época lá, né, em que há esse processo. Perguntam pro Noel o que ele tem a dizer sobre a Coca-Cola estar processando eles por plágio por conta da música Shaker Maker, e a resposta, uma das respostas clássicas do Noel, em que ele diz que agora a banda só toma Pepsi. Essa foi a resposta lacônica dele. Pois bem,
no fim das contas, é a curiosidade que eu quis trazer para vocês nesse déjà vu. E aí eu vou agora rodar na sequência mais um trechinho da música I'd Like to Teach the World to Sing, mas na versão da banda No Oasis, que é uma banda de tributo ao Oasis, que gravou essa música dos anos 70, mas com a estética, uma estrutura e uma estética, os instrumentos, né, a guitarra, tudo remetendo a Shaker Maker do Oasis, com a ideia exatamente de ressaltar as semelhanças. Então eu vou rodar um trechinho agora de I'd Like to Teach the World to Sing da banda No Oasis, e depois a gente vai ouvir na sequência, grudada uma na outra, mais uma vez o trechinho de Shaker Maker do Oasis, só para evidenciar mais essa semelhança. Maravilha, um trechinho de novo, né, de Shaker Maker do Oasis, antes a versão da banda No Oasis, né, uma banda de tributo ao Oasis, de I'd Like to Teach the World to Sing, para mostrar mesmo a semelhança entre as duas composições. Bom, pessoal, esse foi o Déjà Vu número 11, espero que tenham gostado dessas curiosidades. Espero que vocês também comentem, né? Acessem as nossas redes sociais, no próprio canal do YouTube vocês podem fazer aí as suas sugestões, já tem gente fazendo sugestão, né? Inclusive tá anotado, vão sair episódios na sequência aí com a sugestão de alguns ouvintes, e espero que vocês curtam também os outros podcasts que a gente produz aqui no Música Tessin. Tem o Retrospecto, tem o Despertador, procurem por aí que vocês vão encontrar, espero que vocês curtam. E até a próxima, fiquem ligados aqui no Música Tessin, tá certo?